Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estar com vocês novamente, né? De repente nos encontramos em outra disciplina, como apologética, como seitas e heresias, e nós vamos dar uma boa caminhada nessas 36 aulas sobre teologia sistemática. Que a paz do Senhor Jesus Cristo e a inspiração do Espírito Santo de Deus venha estar conosco durante essa caminhada. Deixa eu me apresentar. Eu sou Moisés Brasil, sou natural da cidade do Rio Grande do Sul, de Gravataí, mas atualmente pastorei uma comunidade evangélica em Santa Catarina. Minha formação é a primeira formação na área de administração de empresa e logo um bacharelado em teologia, E agora atualmente sou mestrando também nessa área de teologia sistemática. Falta um pouquinho para concluir, mas logo estaremos concluindo essa disciplina, Então, tenho uma família, graças a Deus, tenho uma esposa, e mais 2 filhos, um menino e uma menina, E pastoreamos uma comunidade no sul do Brasil. Minha formação, como eu falei, é bastante específica na área teológica, Nunca confundir teologia, parte teológica, com a parte bíblica, mas durante essa caminhada nós vamos estar conversando a esse respeito. Nossa disciplina será teologia sistemática. É uma longa caminhada nessas 36 aulas, dividida na primeira parte em 12 aulas, uma segunda parte mais 12 aulas e por fim encerrando mais 12 aulas. Então um conjunto de 36 aulas. Antes de entrarmos propriamente dito na matéria, em cada uma dessas 12 aulas, melhor, cada uma dessas 3 partes, eu sempre faço questão de salientar a referência bibliográfica. Teologia sistemática, a gente vai ver nessa caminhada que ela é feita em cima de autores, E esses autores nós temos bastante recursos, graças a Deus, na língua portuguesa, na questão de teologia sistemática. Então, o material que você vai estar vendo nessas aulas são de materiais como Berkhoff, Schaeffer, Geisler, Gruden, Horton, McGrath, Williams, Rodman, que é uma teologia com uma perspectiva pentecostal. Faço questão de salientar a questão da bibliografia, porque você deve, de maneira pequena, de maneira gradativa, começar a montar a tua biblioteca. Isso é necessário na vida de um ministro, Além de várias traduções, várias versões da Bíblia em português, um dicionário, um comentário e por fim mergulhando na questão teológica, se esse é o teu chamado. Continuando na questão bibliográfica, também vamos abordar uma questão de teologia em si e filosofia, Usamos dicionário teológico, usamos também bastante Claudio Honor de Andrade, Chaplin, Collins, Wright, Sayer, Schneider, algum manual de dogmática e por fim, Tácito da Gama Leite Filho, Watchmani, que trabalha muito bem a questão da antropologia. A teologia sistemática às vezes passa muito rápido na questão do estudo sobre o homem, a constituição do homem, corpo, alma e espírito, mas um livro do Watchmani, O Homem Espiritual, é um livro muito interessante que mergulha realmente na questão antropológica, o estudo do homem, Então nessas 12 aulas nós vamos começar então com uma apresentação da questão teológica, Vamos falar sobre conhecimento. O que é o conhecimento? Conhecimento empírico, conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento teológico, enfim, alguma questão sobre conhecimento, porque nós vamos trabalhar sobre conhecimento. E, por fim, nessa continuidade da apresentação, conhecimento, vamos caminhar um pouquinho sobre conceito. O que é teologia? Muita gente fala que há uma distância entre teologia e unção de Deus. Podem caminhar junto o estudo teológico e a revelação de Deus, revelação especial, revelação geral, revelação pessoal da pessoa de Deus. Então vamos ter uma apresentação, estudo sobre o conhecimento, teologia. Vamos trabalhar sistemas teológicos, católico, luterano, calvinista, arminiano, wesleyano, pentecostal, neopentecostal, liberal e neo-ortodoxo. Uma pequena pincelada sobre os sistemas teológicos. Por quê? Porque a nossa interpretação bíblica de forma teológica sempre vai ter na base um sistema teológico. Um luterano tem a sua teologia. Pentecostal tem a sua teologia. Então nós precisamos, antes de mergulhar nas doutrinas da teologia sistemática, nós abordarmos algumas questões sobre os sistemas teológicos. E nessas 12 aulas vamos trabalhar então sobre teontologia. O que é teontologia? É o estudo acerca de Deus. Isso é muito importante, partirmos desse princípio sobre Deus. Note que não temos como discorrer conceitos, valores acerca de Deus, além do que Deus revelou. Porque no dia que Deus for estudado por completo,
naturalmente ele deixa de ser Deus, porque a pessoa de Deus é inesgotável na questão do conhecimento, mas aquilo que Deus, pela sua graça e misericórdia, nos permitiu que conhecêssemos do seu caráter, da sua pessoa, dos seus atos, dos seus decretos, enfim, daquilo que diz respeito a Deus, nós vamos ver ainda nessas 12 aulas uma disciplina chamada teontologia, ou seja, o estudo acerca das coisas de Deus. E também no final destas 12 aulas, nós vamos trabalhar sobre a Trindade, a fé no Deus Trino. Então, nessas 12 aulas, a questão é uma apresentação, um conhecimento, estudo sobre o conhecimento, muitos de uma maneira filosófica ou acadêmica é chamado epistemologia, o estudo sobre o conhecimento, ou seja, o conhecimento acerca do conhecimento, conceitos sobre teologia, teologia bíblica, teologia moral, teologia sistemática é a nossa área. Nós vamos abordar um pouco dos sistemas teológicos, até mesmo para você se localizar. É necessário que você se localize em qual sistema teológico a tua denominação, o teu credo está estabelecido. Daí sim partiremos então acerca das 2 disciplinas de teologia sistemática. Teontologia, que é o estudo acerca das coisas de Deus, da pessoa de Deus, e a Trindade, a fé no Deus Trino. Esta então será a nossa caminhada. Nessa primeira aula, então, o nosso conteúdo vai trabalhar exatamente isso. Uma apresentação, conhecimento e epistemologia. Creio que não sou o único que já notou essa questão. De um lado parece que temos teólogos, acadêmicos, gente à caça de conhecimento acerca das coisas de Deus. E de outro lado temos pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, com dons, empolgadas, convictas com o Evangelho, e no meio dessas 2 classes de pessoas parece haver um grande abismo, uma tremenda distância, que faz transparecer que o teólogo e o avivalista estão em 2 mundos completamente diferentes. Não sei se você nota essa questão, que parece que o estudo das Escrituras dentro da teologia parece que está de um lado. E a pessoa que tem essa fome, essa questão da inspiração, da revelação, a questão dos dons do Espírito, parece que está de um lado. A realidade é que parece que cada um está de um lado de uma trincheira. Centros acadêmicos que descreem completamente da unção do Espírito Santo. Isso é uma realidade dentro do meio protestante. Parece que há centros acadêmicos que formam teólogos, pensadores que descreem para os nossos dias da unção do Espírito Santo, do renovo, das línguas estranhas, da palavra profética, do discernimento de espírito, todas essas práticas e fatos, na mente deles, pessoas sendo formadas com essa mentalidade que todo esse mover do Espírito ficou apenas retido ao mundo dos Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, ou era apenas superstições. A gente vai ver um pouco disso na questão dos sistemas teológicos. Então esses homens parecem mais extraterrestres, com frases de efeitos, difíceis de serem entendidas, palavras sem um sinônimo simples ao ouvido indouto. Isso é um lado da trincheira. Ao contrário disso tudo, testemunhamos uma verdadeira variedade de línguas, palavras proféticas, atos e mais atos proféticos, canções que mais parecem mantras cantadas repetidamente, até as frases não terem mais conexão entre si, e ainda sermões dizendo o que Deus não disse. Doutrinas humanas, tesouros que não estão mais nos céus, mas sim aqui na terra. Ser pobre é sinal de miséria e falta de fé. E o púlpito virou palco, e o culto virou show, e assim por diante. Essa é a grande realidade. O centro acadêmico, seja numa universidade, seja numa igreja, numa questão de estudo teológico, parece que ficam de um lado, oposto ao lado de quem tem a fome realmente de descobrir algo mais com o Espírito Santo. Essa questão é muito simples de concluirmos. Tal distanciamento entre o teólogo e o avivalista. Falta o quê? Falta muito equilíbrio. Para o teólogo falta a unção do Espírito Santo e para o avivalista falta o conhecimento teológico. Se cada uma das partes soubesse a necessidade de ter a companhia um do outro dentro do reino de Deus, certamente as fronteiras do reino de Deus estariam hoje bem mais longe. Então eu começo esta questão de teologia em trazer essa realidade. Esse estudo de teologia sistemática, além de trazer para você alguma informação a respeito da teologia, mas também trago algumas provocações. O povo de Deus precisa ser provocado. O que é essa provocação? É trazer para ele, ser instigado realmente de uma forma, de uma crítica construtiva, ser provocado. Por que você pensa de Deus desta forma?
Por que você acha que o Espírito Santo trabalha desta forma? Por que você acha que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% humano? Por que você acha que a palavra de Deus é inerrante? Então, essas provocações são necessárias. Então, ao estudante de teologia, falta-lhe o quê? Entendimento que nem tudo está nos livros. Intimidade, submissão, graça. Os livros não nos ensinam sobre isso. São atitudes que o próprio Espírito Santo gera dentro dos filhos de Deus. Isso que falta ao teólogo. Já para o avivalista, terá que entender e aceitar que nem tudo virá por revelação. A supremacia de Cristo, os decretos de Deus, a encarnação de Deus, a trindade, a intenção dos escritores da Bíblia, a estrutura do homem, os aspectos da volta de Jesus e muitas outras doutrinas virão unicamente pelo estudo da própria Escritura Sagrada. Então essas duas figuras tão importantes, o teólogo e o avivalista, são necessários dentro do reino de Deus. Eu creio que hoje o mundo evangélico, o mundo protestante, o mundo cristão cresceria muito mais em quantidade e qualidade se houvesse, sabe, uma fusão entre a questão teológica e a questão da unção, sabe, essa questão motivadora, essa questão do sobrenatural, em palavras filosóficas, essa questão que vai além da física, o algo metafísico. Há necessidade, há espaço dentro do reino de Deus, tanto para o avivalista como para o teólogo, que devem andar juntos. Ora, um deles caminhando com mais ênfase em algum momento, com maior notoriedade, com maior autoridade em determinado momento da história da igreja, como para o outro, caminhando também com notoriedade, com simplicidade, com graça e com autoridade de Deus. Nunca esqueça que o Evangelho, melhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 1 diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, Lucas escrevendo para Teófilo, acerca de tudo que Jesus fez e o que Jesus ensinou. O ministério de Cristo era baseado nas obras, como avivalista, e também no ensino, como teólogo. Ainda que Jesus não discutiu teologicamente, né, o seu evangelho, sabe, a sua forma de trazer as verdades de Deus eram muito simples, claras, objetivas e com tamanha profundidade. Sim, há lugar para o teólogo e o avivalista andarem juntos dentro do reino de Deus. Meu desejo é, e creio, que de muitos filhos de Deus, é que o Espírito do Senhor, aleluia, nesses dias levante homens cheios de entendimento e graça, conhecimento e unção para enfrentar um mundo pós-moderno, repleto de assim ditas verdades absolutas. A mistura destes, teólogos e avivalistas, será o canal do Senhor para anunciar a única verdade absoluta, a palavra de Deus. Capítulo 1, nessa primeira parte, então, depois desse comentário, talvez um desabafo sobre essa realidade que muitos não querem ver, sobre a necessidade do teólogo avivalista em qualquer ministério, vamos trabalhar um pouco, então, sobre conhecimento. Falar sobre conhecimento não é uma tarefa muito fácil, em virtude do universo de situações que o próprio conhecimento traz à luz da nossa capacidade de entender. Por sinal, desde as mais remotas histórias da humanidade, os primórdios que o homem é homem, sempre houve essa necessidade de buscar o conhecimento. Tanto que a árvore do bem e do mal era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Naturalmente, se o homem não pecasse, Deus traria pela convivência, isso é teológico, traria pela convivência com o próprio homem o conhecimento acerca de todas as coisas. Mas o homem antecipou-se, dando ouvido à serpente, procurou um conhecimento, sabe, antecipado. E isso, sabe, gerou na humanidade a sua queda, a sua ruína, você sabe muito bem, e também veremos na questão da doutrina da salvação. Desde que o homem é homem, sempre houve uma procura do conhecimento. Seja um conhecimento de si mesmo, o homem procurar a conhecer-se a si mesmo, como conhecimento filosófico, né? De quem sou eu, de onde vim, para onde vou, sabe, o que está à volta de mim, o que está dentro de mim, o que é isso? Isso é um conhecimento filosófico, daquilo que rodeia, das situações da vida, até mesmo daquilo que o homem ainda não conhece. Aquilo que o homem ainda não tem por científico, por empírico, por filosófico ou teológico, o homem ainda continua buscando esse tipo de conhecimento. A palavra conhecimento vem também do grego gnosken, significa decidir, dominar, decretar. Também estando relacionado com o vocábulo, o verbo grego, em melhor português, conhecer. O vocábulo latino, né, cognoscere, né, faculdade cognitiva do homem, está ligado a isso, né? O homem ter essa capacidade de conhecer, é uma palavra que vem do verbo também português. Essa palavra tem o sentido de familiarizar-se
com notar, conhecer e reconhecer, né? Então, conhecimento é algo nato do homem, não que o homem já nasça com conhecimento, mas o homem procura dia após dia ter conhecimento sobre determinada situação, né? Então, algumas situações para nós vermos agora. Platão usava a palavra episteme, conhecimento, em contraste com doxa, opinião, né? É a diferença entre conhecimento e opinião. A opinião está baseada sobre a percepção dos sentidos, ao passo que o conhecimento estaria alicerçado sobre a razão. Então, Platão usava episteme, né? A palavra epistemologia, doutrina do conhecimento, né? E doxa, opinião ou doutrina, né? Então, Platão fazia diferença. Já para Aristóteles, para ele, conhecimento seria científico, né? Seria adquirido através dos sentidos. O conhecimento é a descrição completa de qualquer coisa, em todas as suas porções, funções, características e etc. Primeira forma de conhecimento é o conhecimento empírico. O que é esse conhecimento empírico? Às vezes, como ficávamos doentes, né? Nossa mãe, gripados, resfriados, né? A mamãe fazia o quê? Pegava um chazinho, fazia um chazinho lá e amenizava um pouco, né? A questão da gripe, do resfriado. Como é que ela sabia que o ferver daquelas ervas, né? Misturado com, sei lá o que, com mel, limão e outra coisa, poderia amenizar os efeitos da gripe? Ela não fez um trabalho científico, ela já recebeu isso da sua mãe, recebeu da sua avó, recebeu da sua bisavó e assim por diante. O que é isso? É um conhecimento empírico, é um conhecimento vulgar, né, ou popular, é obtido ao acesso após inúmeras tentativas. Ou seja, você sabe se você atravessar uma rua sem olhar para o sinal do pedestre, está verde ou vermelho, você pode ser atropelado. E muita gente já foi atropelada. Então, com base nisto, isso é um conhecimento empírico, ou seja, após muitas tentativas, né, sendo, portanto, um método que não é sistemático. Pelo conhecimento empírico, o homem simples conhece o fato e a sua ordem aparente. Tem explicações concernentes às razões de ser das coisas e dos homens. E tudo isso obtido pelas experiências feitas ao acaso. Não é algo premeditado, não é algo elaborado no laboratório. Aconteceu. Ninguém sabia que, de repente, queimar o açúcar no fogo com um pouco de água daria uma boa calda para colocar no pudim. O que é isso? Um conhecimento empírico. Ele está muito ligado aos acertos e erros da própria circunstância da vida. Já o conhecimento científico, então nós vimos a primeira questão do conhecimento, o primeiro tipo de conhecimento é o conhecimento empírico. A segunda forma de conhecimento, um pouco mais elaborada, é o conhecimento científico. Conhecimento científico vai além do empírico. Por meio dele, além do fenômeno, conhecem-se as causas e leis que o regem. Por que tudo, você jogar uma maçã para cima, ela vai até determinada altura e depois para a velocidade e é atraída ao Sol? O que é isso? Tem uma causa, que foi isso. O que é a lei da gravidade? Foi descoberto, foi discutido, foi formulada uma hipótese e foi chegado a uma conclusão e pode ser simulado em laboratório. Então o conhecimento científico ele vai bem além do empírico. O empírico são as experiências da vida que não são premeditadas, não são trabalhadas no laboratório. O conhecimento científico sim, são características do conhecimento, né? Certo por saber explicar os motivos da sua certeza e é em geral isto é, conhece no real o que há de mais universal, válido para todos os casos da mesma espécie. Ou seja, lei da gravidade é um conhecimento científico. Todos nós, todas as espécies, tudo que está na Terra está sujeito à lei da gravidade. O homem pode quebrar essa lei, mas numa maneira que é uma força superior, sabe, que tire o efeito dessa lei. O próprio exemplo é um avião a jato, né? Que consegue deslocar-se a uma altura, um foguete, né? Não que nem anule a lei da gravidade, mas o efeito da lei da gravidade sobre ele pode ser interrompido. Esse tipo de conhecimento é apoiado na demonstração e na experimentação. O conhecimento científico ele precisa ser experimentado e ser trabalhado num laboratório, né? E procurando aceitar somente o que foi provado. Para ser científico tem que ser provado. Então nós vimos conhecimento empírico, conhecimento científico e agora um pouco do conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico distingue-se do científico pelo objeto da investigação. O objeto da ciência são os dados próximos, imediatos, perceptíveis pelos sentidos ou por instrumentos. Por outro lado, o objeto da filosofia é constituído pelas realidades imediatas. São perceptíveis, são notados os sentidos e por serem de ordem suprassensíveis, né, ultrapassam a experiência. Isso é questão filosófica. Filosofia é um interrogar, é um conjunto de questionar a si e a realidade. Por que acontece isso? Por que
tal grupo de pessoas age dessa forma? Porque em determinado momento da história da humanidade, um determinado grupo de pessoas, determinada comunidade agiu de determinada forma. A filosofia não é algo feito, acabado. A filosofia é uma busca constante de sentido, de justificação, de possibilidades, de interpretação a respeito de tudo aquilo que envolve o homem e sobre o próprio homem em sua existência concreta. Então nós temos um conhecimento empírico, nós temos um conhecimento científico, nós temos um conhecimento filosófico e, por último, um conhecimento teológico. Então nós vamos trabalhando um pouquinho até chegarmos na questão da teologia sistemática. O conhecimento teológico é aquele conjunto de verdades a que os homens chegaram, não com o auxílio da inteligência, mas mediante a aceitação dos dados de uma revelação divina. Na questão da teologia, sempre terá a questão da revelação. Um Deus que se revela, um Deus que se mostra. A palavra revelação quer dizer descortinar, algo que existe, mas que no homem desconhecia. E isso foi descortinado. Então, o conhecimento teológico está diante, a aceitação dos dados de uma revelação divina da própria fé. Vale-se do modo especial do argumento da autoridade. São os conhecimentos adquiridos nos livros sagrados e aceitos racionalmente pelo homem. Por fim, questão da epistemologia. É um termo muito usado hoje, epistemologia mais usado pelos filósofos da língua inglesa, indicando que é a teoria geral do conhecimento, incluindo o método científico, que se fala muito nas escolas. No grego, episteme significa conhecimento, é um sinônimo de gnosis. A epistemologia ou gnosiologia é um dos ramos tradicionais da filosofia. Entre esses ramos temos então essa doutrina do conhecimento, temos a lógica, a política, a estética, a ética e a metafísica. Então, epistemologia, também chamado de teoria do conhecimento. Então, resumindo com esta aula, nós vimos uma questão da apresentação a uma necessidade do teólogo, alguém que estuda as Escrituras, alguém que traz uma resposta acerca das Escrituras, que por sinal hoje no Brasil, quem está exercendo esta função de trazer uma resposta do que a igreja pensa sobre ética, sobre moral, não somente a questão da igreja, mas o próprio movimento social do homem, quem está dando uma resposta são as questões, o setor da mídia, jornalistas, repórteres, comentaristas políticos, não são autorizados a falar sobre ética, sobre moral e sobre questões de divindade de Deus. Isso é atribuição ao teólogo, ao estudante das Sagradas Escrituras, o homem que se detém a dar uma resposta acerca de Deus, acerca da igreja, acerca dos dons, acerca da família, acerca de casamento, acerca de Jesus Cristo, acerca de todas as situações que envolvem o homem. Então, há uma necessidade nesses dias de o homem em si, o teólogo, estar dentro da igreja, mas não descrendo, não fazendo oposição àquele que é avivado. Que parece hoje em dia, como eu falei, que tem um lado, tem o teólogo, e outro lado o avivalista. São duas verdades que podem muitas vezes convergir na mesma pessoa. Então nós trabalhamos essa questão nesta apresentação, nós trabalhamos sobre conhecimento, O homem sempre busca o conhecimento. O homem sempre teve essa necessidade de conhecer alguma coisa, O homem sempre teve a necessidade de pesquisar, de buscar o que está além dos sentidos, Se você olhar toda a história da humanidade, foi uma constante busca. Antes se achava que o Oceano Atlântico, ou melhor, os mares eram planos. Depois, com busca do conhecimento, com estudo de mapas, de movimento de astros, de estrelas, da lua, da terra, do sol, Com as navegações, foi se descobrindo que a Terra é esférica, achatada nos polos. O que é isso? A busca pelo conhecimento. Então, essa questão do conhecimento, Deus colocou no homem. Isso nós levamos pela própria teologia, a própria busca do conhecimento acerca de Deus. Na questão do conhecimento, então nós vimos o conhecimento empírico. Nunca esqueça do chazinho que a mamãe fazia quando você era pequeno. Ela recebeu isso já dos seus ancestrais, Tem muita gente que desse conhecimento empírico, para passar para uma superstição, vapt-vupt, rapidamente, muitas vezes de um conhecimento empírico, passa por uma superstição. Então nós temos o conhecimento empírico, isso que é herdado, que é pelas circunstâncias da vida, e temos o conhecimento científico. Há uma necessidade de um conhecimento científico. A própria hermenêutica, a exegese, que é sobre a interpretação das escrituras, a tradução das escrituras da Bíblia Sagrada, do hebraico, do latim, do grego, do alemão, português, o inglês, dos vários idiomas, isto é um conhecimento científico.
Somente o povo judeu não necessitou de conhecimento científico se ele tem a língua em hebraico, ou o mundo antigo, no tempo de Cristo, que tinha o grego, que era uma língua muito falada, uma língua culta, falada além do latim e da língua, os idiomas de cada nação. Então hoje nós precisamos de um conhecimento científico. E a pessoa que descarta completamente a ciência, esquece, talvez por ignorância, que a Bíblia em português que tem em mãos ou em inglês passou por um conhecimento científico. Como que alguém pegou um idioma, um hebraico, um grego, um latim, e traduziu, sabe, usando verbos, usando expressões idiomáticas, usando, sabe, a questão cultural, e foi traduzida para o português. Como é que chegou isso? Por revelação de Deus? Não, foi por um conhecimento científico. Conhecimento empírico, conhecimento científico, conhecimento filosófico, né? Essa questão do homem, corpo, alma, espírito, já era discutido antes, sabe, do próprio nascimento de Jesus. Ainda que Paulo usa desta palavra, que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo estejam completos diante de Deus, isso é um pensamento grego. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever sobre isso, usando um conhecimento específico daquela época. Então, a necessidade de termos um conhecimento científico, porque o homem é dotado de razão. O homem tem em si essa capacidade que nós vamos ver na questão de antropologia, doutrina acerca do homem, essa questão do homem do racional. Não é apenas ignorar o metafísico, o espiritual, que está além da capacidade natural, o sobrenatural, mas o homem tem em si essa capacidade na sua alma da razão, da vontade, de determinar conceitos. Eu gosto disso, eu não gosto disso, eu gosto disto por esta razão, eu desprezo isso por esta razão. O homem tem, de maneira nata, dada por Deus, essa capacidade evolutiva, sabe, de racionalizar, não apenas de essa questão do extremo de descrer de tudo o que é sobrenatural, não, mas o homem tem condição de fazer uma expressão matemática, isso é razão, isso é científico. Então nós trabalhamos isso de maneira breve, dando uma introdução sobre conhecimento empírico, conhecimento científico, conhecimento filosófico. Você perguntar ser ou não ser, eis a questão, isso é filosofia, né? De onde viemos, para onde vamos? Né? Ainda que muito da teologia nos nossos dias aplica muito a questão filosófica, né? Usa pensadores por toda a história da filosofia, muitas vezes descrendo da própria inspiração da Escritura. Nós vamos ver um pouco disso na questão dos sistemas teológicos, como o liberalismo, que usa muito da questão da ciência para a Bíblia, e a questão filosófica. Isso pode ser perigoso, porque vai remover da palavra de Deus tudo que é revelado, tudo que é sobrenatural, tudo que é milagre. Se você assistiu às aulas ou assistirá às aulas ainda sobre apologética, tem um capítulo próprio sobre milagres, a existência dos milagres, a realidade dos milagres. Então, devemos ter cuidado muitas vezes com conhecimento empírico para não se tornar uma superstição, para o conhecimento científico, sabe, para trazer tudo à luz da razão, porque há áreas na vida do homem que o homem não trará uma resposta. Há situações da vida do homem que a sua mente não alcançará. E também devemos ter cuidado também com a questão filosófica, né? Ficar só na inquisição, só na pergunta, só no questionamento, só no criticismo, isso também pode ser danoso à própria existência da igreja. Por fim, nós vimos então o conhecimento teológico. É necessário ao povo de Deus hoje ter conhecimento teológico acerca das Escrituras, acerca da estrutura do homem, acerca de Deus, acerca do Espírito Santo, acerca da igreja. Quem é a igreja? Por que existe a igreja? Qual é a autoridade da igreja? Isso foi tomado pelas Escrituras, pela tradição da igreja e por toda a história do cristianismo até os dias de hoje. Também, então, essa questão teológica é muito importante, necessária na vida da igreja. Não esquecendo, voltando ao princípio, o teólogo e o avivalista. Eu uso a expressão avivalista porque é um termo muito usado nos nossos dias de hoje. São necessários o teólogo e o avivalista, são dois grupos de pessoas necessárias na igreja. Muitos dizem que o teólogo não tem a unção do Espírito Santo, e muitos teólogos dizem que o avivalista não tem o conhecimento bíblico necessário para dar base ao que ele está pregando. Não, todos esses dois, tanto o teólogo como o filósofo, ou melhor, o teólogo e o avivalista, são necessários dentro da igreja. Então, com esta aula nós trabalhamos uma pequena apresentação, trabalhamos um pouco sobre conhecimento e, final, o conceito, uma palavra muito usada hoje, epistemologia.
estudo sobre o conhecimento, a doutrina do conhecimento. Se você anda pelo ambiente acadêmico, claro que você não vai, de repente, falar sobre epistemologia na igreja, mas é uma palavra usada hoje nas escolas, no centro acadêmico, no centro teológico, a doutrina sobre o conhecimento, que também diz respeito ao conhecimento sobre Deus. Na aula seguinte, nós vamos trabalhar vamos cada vez mais mergulhando nessa questão da teologia. Nós vamos trabalhar então somente sobre teologia. O que é a teologia, o conceito de teologia, os tipos de teologia. Então, nos vemos na próxima aula.